tá treinando e trabalhando e tudo, vem um cara de fora e quer opinar no teu trabalho, sendo que não entendem nada, sabe? Sim. Claro, jogador é diferente, os jogadores estão ali todos os dias treinando, trabalhando, já trabalharam com os melhores treinadores do mundo. Sim. Eles podem opinar, mas não sei se os jogadores iriam ter a coragem de chegar ali e conversar amigavelmente, sabe? Mas, por exemplo, ele gostava muito de mudar. Eu acho, 100% achismo, mas eu acho que era por superstição. Superstição. Argentino é um povo supersticioso, eu sei disso, conheci, convivi com vários argentinos, eles têm umas superstições assim malucas, ao ponto de você, por exemplo, se você falar o nome do presidente, de um dos presidentes dele, que é o Carlos Menem, às vezes eles botam a mão no desculpa, meninas, no saco. Assim, não. Tipo, que dá azar falar, sabe? Enfim, sei lá. Eles são assim, são assim. Se tu vê um argentino, Carlos Menem, o cara já mete a mão lá. Se ele for desses supersticiosos. Mas no dele, não fica tranquilo, ninguém vai mexer contigo, não. É no dele mesmo. Mas, enfim. E aí, cara, até que ponto essa situação dele mudar o time todo o jogo prejudicou o Flamengo pra gente ter a campanha ruim que a gente teve durante o ano? Cara, eu acho que, assim, se mudar o time o tempo todo, você não tem entrosamento, né? Pelo menos é a minha opinião. Que é o básico, né, inclusive. Acho que quando você tem um time formado e tipo assim, não os titulares absolutos, porque todos ali podem jogar, sabe? Uhum. Mas você ter um time formado e ter uma base ali, eu acho que a grande chance de ser um sucesso mais pra frente, sabe? Sim. Você precisa de treino, você precisa de entrosamento, você precisa de tempo também, né? Se você ficar trocando toda hora uma peça ou outra, até porque não são as mesmas características, então é difícil, é complicado. Pois é, eu acho que esse foi o mais grave dos problemas, assim, eu digo da formação, né? Porque uma hora... E fora os improvisos, né? Por exemplo, ele improvisou o Davi Luiz como volante. Claro, ele já jogou de volante lá no Chelsea, mas era outro tempo, era outro futebol, enfim. Ele era outra pessoa, né? Muito mais jovem, então era muito mais... Vigor físico. Exato, bastante. Claro, ajuda bastante. E aí o cara vai e coloca... E acaba que isso criou muito problema para os próprios jogadores, porque, querendo ou não, o jogador é o escudo, né, cara? O jogador é que toma... Por exemplo, quando eu filmei o presidente do Flamengo sendo ofendido lá no Maracanã, eu falei, pô, o cara foi criticado durante 20 segundos. Marcos Braz, mais 20 segundos. Agora, vergonha, time sem vergonha, 20 minutos cantando essa porra, entendeu? Tipo, então o jogador acaba sendo o escudo disso, né? E eu queria te perguntar uma coisa que eu lembrei agora, que é muito importante. Primeiro, assim, até que ponto isso prejudica, né, o trabalho do próprio jogador? E segundo, o que o jogador pode fazer? Eu sei a resposta, mas enfim. O que o jogador pode fazer quando ele vê que o técnico é burro pra caralho, não sabe porra nenhuma? Até que ponto ele tem liberdade de mudar o que foi passado durante uma semana de treino na hora do jogo? Existe essa possibilidade? Cara, eu nunca passei por essa situação. Nunca passei por essa situação. É difícil falar, né? Chegar um jogador, porque o comandante do barco é aquele ali, é o treinador, né? E se ele passa aquelas informações Sim. e você treina daquele jeito, você vai ter que fazer no jogo a mesma coisa. Acho que é muito difícil, até por respeito pelo trabalho dele, pela teoricamente história que ele teve nos outros clubes e tudo, pelo respeito que ele tem treinando as seleções e tudo. Mas é difícil de opinar, sabe? É muito difícil. Só quem tá lá dentro mesmo que vai saber responder essa... Mas eu acho que nenhum jogador vai opinar no trabalho do cara. A mesma coisa. Sim. A gente tá treinando e trabalhando e tudo, vem um cara de fora e quer opinar no teu trabalho, sendo que não entendem nada, sabe? Sim. Claro, o jogador é diferente. Os jogadores estão ali todos os dias treinando, trabalhando, já trabalharam com os melhores treinadores do mundo. Sim. Eles podem opinar, mas não sei se... os jogadores iriam ter a coragem de chegar ali e conversar amigavelmente, sabe? Sim. Isso é muito doido, porque aí sobra pra eles, né? Tipo, e eu vejo assim, você não passou por isso, né? Você é jovem, tem a carreira ainda tá... Não é no começo, mas enfim, é muito jovem. E você deu a sorte de ter bons técnicos, especialmente Jorge Jesus, claro.
Mas eu fico pensando, porque as pessoas ficam falando assim, o São Paulo estava errado e tudo mais, mas o jogador também tem culpa. Aí você pega um elenco de 30 jogadores, mais ou menos, que talvez tenha sido usado pelo São Paulo, e dos 30 jogadores, um foi bem, de verdade, que foi o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique foi bem também, voltando no meio do trabalho do São Paulo, né? E assim, mesmo assim... Uma vontade imensa de demonstrar, né, o futebol que ele apresentou em 2019. Exatamente. E sem ter a influência tão grande do São Paulo no trabalho dele, né? Porque ele voltou na mesma posição, basicamente. E quando o São Paulo inventava dele botar de centroavante, não ia tão bem quanto ele ali pela ponta. Então, assim, não deu tanto tempo do São Paulo querer estragar, digamos assim, minha opinião, o que ele fez. Mas eles ficam... O torcedor que não entende, especialmente o pessoal do Twitter, que é mais raivoso às vezes, fica criticando, falando que a culpa é do jogador e tal. Aí falam que eu passo pano para o jogador, mas não é. Eu acho que quando tem 30 jogadores que não estão bem como podem ir, acho que a culpa não é dos 30 jogadores. Porque se o cara tá na reserva e ele entra, ele vai querer dar tudo para continuar como titular. Não é assim que funciona como jogador? Sim. E aí nem o cara que entra vai bem. Porque aqui eu não tô criticando o jogador, não. Tô falando como um elenco inteiro vai mal. Como é que você não vai responsabilizar o treinador? Sabe? Então eu queria saber, o que você acha disso? Você acha que realmente, quando tem essa questão, essa situação de que vários jogadores, quase todos os jogadores estão mal ou não tão bem quanto podiam estar, essa responsabilidade é do treinador? O Jorge Jesus dizia isso. O Jorge Jesus falava assim, a minha responsabilidade dentro do campo é até fazer a bola chegar até o Gabriel ou até o gol. Se faz o gol ou não faz, aí é uma escolha do cara. Mas até chegar lá, eu tenho que montar o time para chegar a bola no gol, né? E eles sempre assumiam a responsabilidade de tudo, né? O São Paulo não. O São Paulo ele sempre dizia, não, porque o time não teve intensidade, sempre jogando isso. O que você vê dentro desse cenário, assim? Eu acho que, assim, o treinador, claro, como eu falei, é o comandante do time, né? É o líder que tá ali. Então ele é um dos responsáveis de assumir a responsabilidade de... Sim. Ele que tá à frente de tudo, mas também junto com os jogadores, assim, que vai assumir a responsabilidade também junto com ele para fazer o trabalho que foi feito dentro dos treinamentos, sabe? Sim. É difícil falar, assim, de fora o que tá acontecendo, sabe? Eu tenho a minha opinião que é assumir a responsabilidade de todos os jogadores também, junto com ele, até porque a imagem dos jogadores que estão ali jogando e a torcida xingando e tudo mais. Acho que é cada um assumir a sua responsabilidade, é o que eu faria, como eu pensaria dentro de um clube, assim, como eu penso no meu dia a dia. Assumir a responsabilidade, não cada um jogar a responsabilidade um pro outro. Sim. Assumir a responsabilidade como homens e para mudar o cenário, sabe? Foi um momento difícil, complicado que o Flamengo teve, que o Flamengo sempre... ganhou, né? Sempre foi ainda mais nessa disputa fase de título, assim, né? Essas coisas assim, ainda mais na fase que não ganha nada, que perde Mundial, que perde Libertadores, Copa do Brasil agora. Sim. Mas tenho certeza que... Quer que eu desligue o ar, cara? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo pra você? Mas tenho certeza que por falta de vontade dos jogadores e até porque pelos jogadores que tem, os jogadores são acostumados a vencer, cara. Todos os jogadores queriam ganhar a Copa do Brasil, ninguém queria perder, porra. É muito difícil. Você falar pra um jogador, pra um atleta que joga em alto rendimento, se o cara falar que quer perder, é sacanagem. Ninguém vai falar isso. Ainda mais pelos jogadores ali, Davi Luiz, Felipe Luiz, quem mais? Gerson, que tá acostumado, Bruno Henrique, Arrascaeta, Gabriel, que é acostumado a vencer, fazer gol pra caramba. Você acha que eles estão felizes naquela fase? Não estão, tenho certeza que não. Mas eles vão trabalhar pra mudar essa história, sabe? Sim. Torcedor quer que vitória, resultado. O importante é o resultado, independente se tá jogando bem ou mal. Claro. O que importa é o final, né? Sempre é o final. Pra você que quer ganhar dinheiro no YouTube, o PT Jordan, que é um youtuber que tem 13 milhões de inscritos só no canal principal dele, fez um curso especificamente para ensinar a galera a ganhar dinheiro aparecendo ou não. Chama YouTube Sem Aparecer. O link é o primeiro da descrição. Você tem 7 dias para ver o conteúdo. Se você não gostar, você pede seu dinheiro de volta sem problema. Você recebe 100% do dinheiro. Depois que a gente fez, nosso canal só cresceu. O segundo link da descrição é o nosso Telegram. Entra lá no nosso Telegram para ficar sabendo de todas as resenhas, de bastidores e tudo mais